Olá, nós estamos no módulo de disciplinas espirituais da Escola do Reino. Estamos na aula 4, falando sobre as disciplinas comunitárias e nós vamos falar agora sobre a disciplina da celebração. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, fala o seguinte: o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Interessante, né? E a celebração é algo levado muito a sério na palavra, né? O C.S. Lewis fala, né? Que a alegria é um assunto levado a sério no céu. Mas parece que a religião tornou a vida com Deus algo meio duro, meio sisudo, meio carrancudo, né? E não é assim. Não deveria ser assim. A celebração está no caminho de Cristo. Veja, quando Cristo entrou no mundo, né, Lucas 2:10 fala assim: não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria a todo o povo. Jesus entra no mundo com um coral de anjos, com uma estrela no céu iluminando tudo. Jesus entra numa celebração, né? É, Jesus sai, né? Ele encerra o ministério dele também com alegria. João 15:11 fala assim: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. E nós podemos ver depois no Pentecostes a alegria, né? A explosão de alegria, a ponto das pessoas pensarem que eles estavam bêbados. Se eles pareciam estar bêbados, é porque eles estavam fazendo uma bela de uma arruaça, uma celebração, muito barulho, muita festa, né? Porque não fala que eles estavam sofrendo, com dor, ou parecendo ter algum tipo de tristeza. Fala que eles estavam glorificando a Deus e falando nas línguas de todos eles e que parecia que eles estavam bêbados. Acho que isso é um belo exemplo de celebração. Jesus foi acusado, né, de ser beberrão e glutão. Jesus foi acusado de ser festeiro, né? E Jesus era uma personalidade alegre, né? Jesus atraía para si crianças e pessoas que os religiosos afastavam. Né? Crianças geralmente gostam de pessoas alegres, eles não vão com pessoas ranzinzas. Então isso é uma mostra de que Jesus era alguém bastante alegre. As próprias parábolas dele, algumas coisas que ele fala, a gente pode ver que ele tinha uma forma, às vezes irônica, às vezes de brincadeira, de tratar algumas situações. Jesus começa também o seu ministério anunciando o ano do jubileu. Né? Quando ele começa lendo lá na sinagoga o profeta Isaías, ele fala sobre o ano do jubileu. Ele fala que se cumpre aquela profecia. E o que era o ano do jubileu? Basicamente, ele falava em cancelamento de dívidas, em libertação de escravos, em descanso da terra, em devolução das propriedades aos primeiros donos, aos donos originais. E isso mostra a provisão graciosa de Deus. Isso é motivo de alegria. Então Jesus começa o ministério dele trazendo boas notícias, trazendo notícias que eram dignas de celebração. A gente vê quando o coxo é curado lá no templo por Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, Pedro e João, eu sempre esqueço. Mas enfim, ele é curado no templo. E Pedro e João. E ele sai saltando de alegria. Quando Jesus chega num lugar, a resposta é celebração. É isso que a gente precisa entender. Abrindo um parênteses aqui, né? A maioria das religiões pagãs, não cristãs, elas caminham ou para sensualidade extrema, né? Cultos que envolvem sexo, bebida e toda forma de desordem, ou elas caminham para algo de muito medo dos deuses, né, a quem eles servem, a religião muçulmana ou outras filosofias, né, elas caminham numa direção de um Deus bravo que você precisa chegar com muita reverência, com muito cuidado. Já a religião cristã, já a vida com Deus é uma vida alegre, de temor a Deus, de reconhecer quem Ele é, mas isso traz alegria. E o povo cristão ele é conhecido como um povo que celebra, um povo que se alegra, um povo que
não tem medo do seu Deus, pelo contrário, que diante do seu Deus ele louva em santidade e pureza, mas em alegria. Richard Foster fala que a base da celebração é formada pela liberdade em relação à ansiedade e à preocupação. Pelo fato de sabermos que ele se importa conosco, podemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Deus transformou o nosso pranto em dança. A gente vai falar um pouquinho depois aqui, mais na frente, sobre esse texto de Filipenses e como ele é uma fonte importante para a nossa celebração, um caminho importante para a nossa celebração. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Lá em Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos fortalece. E a celebração traz alegria para a vida. E essa alegria nos fortalece. É interessante que no livro do John Ortberg, A Vida que Você Sempre Quis, ele coloca a disciplina da celebração como a primeira. Aqui no livro do Richard Foster ele coloca como a última. Mas ele coloca uma primeira porque ele fala assim que a celebração é como se fosse um combustível, ele é a força para você praticar as demais disciplinas. A celebração, a alegria também é o fruto da disciplina. Quando eu sigo a disciplina, isso vai me trazer liberdade, vai me trazer alegria em Deus. Mas ela é também algo que nos fortalece e nos dá mais ânimo para continuar praticando as disciplinas. De forma que não há como ter uma vida cristã produtiva e contínua sem a celebração, sem os momentos de alegria. Isso é muito importante. Por isso que eu quis citar a frase do Lewis, né, que a alegria é um assunto levado a sério no céu. A alegria é um motivador para a execução das atividades. Sem alegria nós não vamos muito longe. Trabalhar e nunca ter alegria, ver o resultado, nunca festejar, não funciona. Então a celebração é o centro de todas as disciplinas. Por isso que eu dei o nome do livro, é A Celebração da Disciplina. Sem disciplina, sem alegria, a gente acaba por abandonar as disciplinas. E a alegria também faz parte do fruto do Espírito. Veja, ela é o motor que mantém as coisas funcionando. É interessante que Israel tinha ordem de se reunir 3 vezes por ano, é um mandamento de Deus, se reunir 3 vezes por ano para celebrar a bondade de Deus. Deus falava assim, reúnam-se e façam festa. E hoje parece que se a gente se reúne, né? Claro, na nossa igreja tem uns irmãos assim que se passam, brincadeira. Mas tem gente que faz churrasco toda semana, né? Tem uns GPs que crescem, a gente vai ver por quê, porque eles têm churrasco toda semana. Mas é bom se alegrar, é bom se reunir, é bom encher uma mesa, cada um trazer um prato e festejar. É bom estar junto em família, é bom rir, é bom brincar um com o outro, fazer brincadeiras saudáveis, contar piadas. É bom rir um do outro, rir de si mesmo. Isso tudo faz parte, isso tudo é fortaleza para nós, é fortalecimento para nós. O riso, a alegria, ele tem um poder de analgésico, ele tem um poder terapêutico na nossa vida. Rir é o melhor remédio. Então, realmente, a gente precisa ter uma vida de alegria. Precisamos ser conhecidos como um povo que é um povo alegre, o povo mais feliz da terra. Então, celebrar e alegrar-se é algo santo e puro para Deus. A gente tem que colocar isso no nosso coração. E apenas uma coisa vai produzir alegria genuína na gente: a obediência. É interessante que Jesus fala, quando falam para ele, bendita a mulher que te concebeu, e ele fala que há mais felicidade em obedecer a Deus do que em ser a mãe do Messias. Em Lucas 11, do 27 a 28, ele vai falar sobre isso, que a grande alegria em obedecer. A alegria é consequência do bom funcionamento das disciplinas espirituais em nossa vida. Deus produz transformação na nossa vida através das disciplinas. E através dessa obra transformadora no nosso interior, a gente conhece a alegria. A alegria também serve de motivação para continuarmos praticando a disciplina. Então a gente vai precisar de doses frequentes de alegria para a gente permanecer na caminhada. É claro que os GPs, é claro que os momentos de discipulado, é claro que os momentos de sala de oração, os momentos de mesa, onde a gente está junto com os irmãos, e o momento da celebração de toda a igreja tem que ser momentos alegres.
Como eu falei, não quer dizer que a gente não vai ter reverência, não quer dizer que a gente não vai ter temor a Deus, mas precisam ser momentos onde a gente pode se alegrar em Deus. E nós precisamos criar também momentos nossos para a gente fazer isso. A gente já vai falar um pouquinho mais na frente de forma mais prática. Antes, só deixa eu colocar aqui, né? Aquilo que no livro ele coloca como o espírito da celebração despreocupada. Ele fala assim, Paulo nos convida, alegrem-se no Senhor, em Filipenses 4:4. E aí, a gente pode perguntar, mas como é que eu vou me alegrar? Ele fala primeiro de forma negativa, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, não se preocupem demais com as coisas, em Filipenses 4:6. Tá, eu não devo me preocupar, mas o que eu devo fazer então? Ele fala assim, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então ele fala, ao invés de andar ansiosos, coloquem diante de Deus as suas preocupações. Né? Contem para Deus por que você está preocupado. E depois ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Paulo nos exorta a não ficarmos cheios de cuidados, mas a confiarmos em Deus. Se nós estamos preocupados, e é natural ficarmos, o nosso caminho deve ser contar a Deus e agradecer a Deus. Agradecer pelo que ele já fez, lembrar do que ele já fez, lembrar da fidelidade dele. E então experimentar, deixar que Deus coloque em nós essa paz que excede todo o entendimento, né? Jesus nos adverte também, além de Paulo, né? Em Mateus 6:25 ele fala, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir, né? É verdade que na oração a gente move o braço de Deus, como na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus não fala para a gente esquecer que a gente tem necessidade de comida e de bebida e de tudo mais, mas ele fala assim, ó, peçam ao Pai, né? Orem assim, né? Que Deus conceda o pão de cada dia. E uma vez feito isso, a gente pode então ter um espírito despreocupado diante de Deus. Parece meio irresponsável, né? Mas é isso mesmo, Deus quer que a gente confie nele, né? Nós temos que ser, nesse caso, como crianças. Os filhos, sobretudo as crianças menores, eles não vivem ansiosos pelo pão de amanhã ou pelo que eles vão ter que vestir. Eles confiam que o pai vai suprir o que eles precisam. E nós precisamos agir assim com relação ao nosso pai. Às vezes a gente quer ser muito adulto diante de Deus, mas nós precisamos ser como crianças. Porque nós estamos ansiosos, nós estamos desesperados e não conseguimos usufruir da bondade de Deus, porque a gente se preocupa o tempo todo e nós não damos espaço para Deus mostrar a graça dele, a bondade dele, porque nós queremos assumir o controle de tudo. Paulo ainda ensina no final, depois de tudo isso, a concentrar nossos pensamentos em tudo que seja verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Essa é a receita na palavra de Deus para curar a ansiedade, para tirar a preocupação. Então nós precisamos tirar isso tudo, confiar em Deus e nos alegrarmos nele. Tem um livro muito bom mesmo, eu quero depois fazer uma resenha, um vídeo sobre ele, do Max Lucado, O Fim da Ansiedade, um estudo sobre esse texto de Filipenses 4, sensacional, recomendo. A decisão de voltar a mente para as coisas mais elevadas da vida é um ato de vontade. É por isso que a celebração é uma disciplina, não é algo despejado sobre nós, é o resultado de se optar conscientemente por uma forma de viver e de pensar. Então, celebrar é também uma disciplina. Nós precisamos decidir celebrar a Deus. E quais são os benefícios? Eu vou falar em 5 benefícios da celebração. Primeiro, ela nos livra de nos levarmos muito a sério, né? Há um risco para aqueles que praticam as disciplinas, para aqueles que são cristãos, que são religiosos, de se tornarem chatos e ranzinzas. Mas a vida não deve ser assim. Nós devemos ser as pessoas mais livres, mais vivas e mais interessantes que existem entre todos. Lembrando de novo o exemplo de Jesus, que foi acusado de glutão, de beberrão, de festeiro. A celebração nos ajuda a relaxar e desfrutar as coisas boas deste mundo, a experimentar as coisas boas que tem no mundo. A celebração também pode ser um antídoto para a tristeza e a depressão dos nossos dias. Nós vemos em dias em que há uma epidemia de ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, depressão, insônia.
E a alegria é uma cura, ela pode se tornar uma cura para essas coisas. Né? Assistir vídeos, assistir comédia, ler coisas engraçadas, levar a vida menos a sério, ser grato a Deus, sabe? Celebrar a vida. A celebração também ela nos oferece uma perspectiva, ela nos permite rir de nós mesmos, ela nivela a todos nós. No meio de uma festa, de uma celebração, não há rico, não há pobre, não há fraco, não há poderoso, todos são colocados no mesmo nível na celebração. Depois ela nos liberta do espírito de julgamento. Né? Todos podem louvar e celebrar com liberdade, sem julgar um ao outro. E por fim, ela gera ainda mais celebração. A alegria vai gerar alegria. Risadas provocam risadas. Você vê alguém rindo, você vai rir junto. Você vê alguém alegre, você vai ficar alegre junto. Quando entra alguém alegre no ambiente, aquilo alegra. Assim como quando entra alguém carrancudo, pesado, aquilo também acaba pesando o ambiente. Então, que nós sejamos os portadores da alegria, para que onde a gente for, a gente possa rir. Você deve lembrar de alguém quando você está chateado, você quer estar perto daquela pessoa, porque ela está sempre alegre, está sempre rindo, e você chega perto dela, você acaba se alegrando junto. Que você seja essa pessoa que alegra as pessoas. E por fim, a prática da celebração. Então, como é que a gente pode praticar a celebração, já que ela é algo que precisa ser uma decisão nossa? E eu diria que a gente vai aprender a celebrar celebrando. Né? Então, primeiro, a gente celebra com cântico, com dança e com brados de alegria. O Salmo 150 vai nos instruir a adorar a Deus com todo tipo de instrumento, de corda, de percussão, com dança. Se a gente pegar o exemplo de Davi, né, dançando na frente do povo diante da arca, ele estava fazendo uma grande festa. Né? Não tinha muito limites ali. Eu acho que é importante a gente compreender que a ordem, é claro, mas assim, tem muita gente chata, né? Que coloca limites que não deveriam ser colocados. Nós estamos diante do nosso Deus, e diante do nosso Deus nós temos que dar para Ele tudo que Ele merece e ainda vai ser pouco. Então, canto, dança e brados de alegria são sim coisas a serem feitas no momento da celebração a Deus. Seja na celebração comunitária, né? Na adoração na igreja, seja no teu GP, seja no monte, na sala de oração ou na sala da tua casa. Então, é tempo de adorar a Deus de todas as formas. Né? Nós também praticamos a celebração com barulho, muito barulho. Então, como é que as crianças demonstram alegria? Fazendo festa, fazendo barulho. Né? Quando ela ganha um presente, quando vem alguém brincar, ela ri, ela grita, né? Ela põe para fora a emoção. Então não há nada errado com o barulho na hora certa, assim como não há nada errado com o silêncio na hora em que ele é apropriado. Então há talvez momentos da nossa celebração que nós vamos estar contritos, vamos estar em silêncio, vamos estar adorando de uma outra forma. Mas há momentos sim de celebração e de barulho. Quem não gosta de barulho vai se assustar quando a Bíblia fala que a adoração no céu é como o som de muitas águas, né? É um barulho ensurdecedor. Fica perto de uma cachoeira e tenta conversar com alguém, você não consegue. Esse é o som da celebração, esse é o som do povo de Deus se alegrando nele. Né? Uma outra forma de celebrar é rir, como eu já falei, rir muito. Então, assim, rir. Né? Eu sei que é muito difícil, né? A gente passa de novo por essa dificuldade, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, a dança, ela acaba, em alguns aspectos, lembrando de sensualidade, mas ela precisa ser trazida para a adoração. Às vezes também, né? Você quer ver comédias e a comédia vai acabar tendo sensualidade ou imoralidade, mas é tempo de remir também a risada. Né? É tempo de santificar o riso. Então, procurar séries de comédias, procurar situações onde você possa rir realmente. Filmes que sejam engraçados e que sejam puros. Se nós buscarmos isso, isso vai ser produzido. Ou você busca em Deus para que você possa produzir. Talvez você se tornar aí um humorista gospel, né? Um Cláudio Duarte ou um Jonathan Neymer, não sei se você gosta desses caras. Mas Deus tem usado o Cláudio Duarte, por exemplo, com humor. Ele faz a gente rir. E quando a gente ri com ele, a gente aprende muito e cresce muito. O John Ortberg tem esse dom de fazer-nos rir. E o livro dele nos atrai, porque quando eu estou, às vezes, triste, ou quando eu estou querendo rir, eu vou ler o livro dele. E eu cresço e aprendo. Né? Então,
procure séries de comédia, procure contar e ouvir piadas sadias, fazer brincadeiras, isso é importante, muito importante. Rir é bom, rir é importante. Né? Faça graça, faça brincadeira na sua casa, com seus familiares, com seus íntimos. Rir é bom. Né? Realce também a criatividade e a imaginação. Né? Tenha visões, tenha sonhos, extravase o pensamento. Né? Aprecie a criatividade dos outros se você não tem, né? Mas nós temos isso muito forte na nossa comunidade. Né? A gente pode adorar a Deus e celebrar com escultura, com pintura, com teatro, com dança, com música, com as mais diversas e variadas formas de criatividade e imaginação. Tudo isso para celebrar a Deus. Né? Uma outra forma de celebrar, transformar eventos familiares em momentos de celebração e ação de graças. No momento de uma festa de aniversário, aniversário de casamento, você pode celebrar a Deus plantando uma árvore, cantando uma canção, fazendo uma música, fazendo um poema, enfim. Você pode celebrar a Deus se reunindo sem motivo aparente, ao redor de uma mesa para conversar, comer e rir com os seus irmãos. E isso é perfeitamente lícito, isso é muito bom, isso alimenta, energiza e dá força para continuar. Então, vamos nesse aspecto espiritualizar menos ou espiritualizar mais, né? Transformar esses momentos em momentos realmente lícitos e agradáveis, que não haja peso quando estivermos fazendo isso. A gente pode também definir horários na nossa casa para jogos, para assistir filmes ou para ler livros em conjunto. A gente pode então tirar tempo para encenar alguma peça, para brincar de alguma coisa, para montar alguma coisa, momentos para celebrar, jogos que ativem nossa criatividade, são todos momentos importantes. Assistir filmes bons, né? Eu gosto muito de assistir filmes às vezes em família e parar no meio, conversar, rir, trocar ideia, ver o que cada um pensa e aí continuar, e que isso tudo possam ser momentos de celebração na nossa vida. Uma outra forma de celebrar é aproveitar as datas comemorativas e celebrar de verdade. Aproveitar a Páscoa e fazer ali o advento da Páscoa, né? Um mês antes, aproveitar, conversar a respeito disso, construir um presépio no Natal com os filhos, conversar a respeito do sentido real do Natal, cantar músicas de Natal, cantar e entender o que é a Páscoa de verdade, contar as histórias desde a Páscoa do Antigo Testamento, talvez até com imagens e tudo mais, e depois o que Cristo veio fazer, trazer isso, sabe? Aproveitar. Como igreja, nós temos feito, né, espetáculos, celebrações, trazido, aproveitado que a sociedade, que o mundo está pensando naquilo, vivendo aquilo, talvez até de forma errada, de forma comercial, mas trazer o real sentido disso para o dia a dia. Então, aproveitar esses tempos e criar talvez outros eventos, festa caipira, e rir, brincar, celebrar. Não demonizar nenhuma dessas atividades. Alguns falam, no Brasil a gente não tem muita cultura, mas até nos Estados Unidos é muito comum aproveitar a própria festa do Halloween. E cristãos têm usado muitas vezes, de forma sadia. É um feriado, está lá disponível, então vamos usar. E usar de uma forma honesta. Não quero dizer se é certo, se é errado, há uma cultura e eles têm, né? Mas eu vejo também o Dia da Ação de Graças, que é um dia muito forte nos Estados Unidos, e eles têm usado também para celebrar. Então, é muito importante que a gente compreenda o aspecto espiritual da alegria, o aspecto espiritual da celebração e encontre dentro da nossa vida, não só nas celebrações formais da igreja, mas em todo o tempo, momentos de nos alegrarmos, nos fortalecermos. Para finalizar, o Richard Foster fala assim: a celebração nos dá força para vivenciar todas as outras disciplinas. Quando as buscamos com intensidade e fidelidade, as demais disciplinas geram em nós liberdade. Isso, por sua vez, evoca mais celebração. Assim, forma-se um círculo ininterrupto de vida e poder. Celebre. Que Deus te abençoe.